Começa agora a reunião da família da fé, na unidade do Espírito, sobre edificando no Evangelho de Cristo ressuscitado. Falando o mesmo, crendo no mesmo, em uma só fé, um mesmo pensar. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite declara sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem palavras, nem é ouvida sua voz. Por toda a terra saiu sua voz, e até o extremo do mundo suas palavras. Cada amanhecer ao despertar, contemplamos as obras do Criador. Com gratidão o exaltamos, Supremo Deus e benfeitor. Ele é Deus de vivos e de mortos, e Senhor de todo o que crê e o que não crê. Dá o sol e a chuva para justos e injustos, e a lua para governar a noite. Grande e tremendo é o nosso Deus, digno de todo louvor. A Ele toda honra e toda glória, para sempre te exaltamos, Deus de amor. A água que rega a terra é para todo ser que vive, mas a água que vem da fonte eterna, quem a bebe nunca terá sede. O Deus de paz jamais nos deixará. Grande e tremendo é o nosso Deus, digno de todo louvor. A Ele toda honra e toda glória, para sempre te exaltamos. Grande e tremendo é o nosso Deus, digno de todo louvor. A Ele toda honra e toda glória, para sempre te exaltamos, Deus de amor. Grande e tremendo é o nosso Deus, digno de todo louvor. A Ele toda honra e toda glória, para sempre
Aquele que beber da água que lhe darei, jamais terá sede, porque a minha água é fonte que jorrará desde agora para a vida eterna. Antes que o mundo fosse criado, antes que tudo viesse a existir, Ele já estava lá, o Verbo Jesus Cristo, com seu plano eterno de vir participar de carne e sangue. O Verbo se fez carne por amor a seus filhos, escolhidos nele antes da fundação. Seu sangue foi derramado como sacrifício vivo, sem pecado, para tirar os pecados de muitos. Com uma só oferta, nos aperfeiçoou para entre Deus e os homens. Muitos abandonaram ao Deus Criador para seguir a criatura. Todo aquele que confessar com sua boca diante dos homens e dos anjos que Cristo ressuscitou dos mortos e é Senhor sobre tudo, Ele o confessará diante do Pai, o nome sobre todo nome. Não houve nem haverá outro Deus além de ti. Habitas nos céus e na terra e no infinito, e nos fizeste templos de teu Espírito, criados à tua imagem e semelhança. Não houve nem haverá outro Deus além de ti. Habita nos céus e na terra e no infinito, e nos fizeste templos de teu Espírito, criados à tua imagem e semelhança. Não houve nem haverá, não houve nem haverá, não houve nem haverá. Não houve nem haverá. Assim que ofereçamos sempre a Deus, por meio de Jesus, sacrifício de louvor, quer dizer, fruto de lábios que confessam seu nome. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor,
para a glória de Deus Pai. A cruz não foi o fim, Jesus foi mais além. Ressurgiu dos mortos, nos trouxe um novo e vivo caminho, e para a liberdade nos libertou. Tudo consumado está, as obras da lei ficaram para trás. Sirvamos a Ele com sacrifício vivo, fruto de lábios que confessam seu nome. Nome sobre todo nome, Jesus Cristo Senhor. Rei de reis, Deus de deuses, para o seu louvor nos criou. Verdadeiros adoradores louvam em espírito e verdade. Seu louvor está continuamente em nossa boca. Foi para o seu louvor que nos criou. Deus é Pai dos espíritos, justos, feitos perfeitos. Nos deu sua mente para com Ele reinar. Então o louvarei. Nome sobre todo nome, Jesus Cristo Senhor. Rei de reis, Deus de deuses, para o seu louvor nos criou. Jesus Cristo Senhor. Rei de reis, Deus de deuses, para o seu louvor nos criou. Glória a Ele, o Rei de Reis, ao Senhor de Senhores, Deus sobre todas as coisas. Senhor, é para Ti o nosso louvor, porque o Senhor já vive em nós. Desde que o Senhor morreu, ressuscitou dos mortos, o Senhor passou a viver em cada um de nós. Louvamos ao Deus de deuses, nós somos os deuses dEle. Louvamos ao Senhor que é Rei de Reis. Ele é o Rei, nós somos os reis que vamos com Ele governar o mundo com justiça e equidade. Ele é o Senhor dos senhores, o Senhor é o Senhor dos senhores. Nós somos os senhores que estamos aqui para governar contigo e para governar sobre toda a criação que está gemendo, mas que em breve parará de gemer, porque nós seremos transformados para juntamente com o Senhor governar toda a criação. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, e nosso aplauso a todos que estão nos vendo pela internet. É isso que nós somos os filhos de Deus. E quem é filho de Deus é um Deus. E o Senhor nos fez seus deuses por amor a nós. Nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Você está aqui porque você é uma pessoa muito especial. Eu não estou falando de carne, eu estou falando de espíritos. Você é um espírito, diga, eu sou um espírito perfeito, completo em Cristo. Não me falta nada. Tudo está bem, eu vivo sempre conduzido em triunfo, sou mais que vencedor, glória a Deus por isso. E você também é abençoado, você também é mais que vencedor. Acesse as nossas redes sociais, desfrute da palavra, que a palavra corra
E agora estamos tendo até uma xícara também, né? Uma caneca aí. Que a palavra corra. Quem quiser pode encomendar também a caneca. Que a palavra corra, 2 Tessalonicenses 2:3. E seja glorificada. Não é simplesmente correr a palavra de qualquer maneira. Ela tem que ser glorificada em nossas vidas, naquilo que nós falamos, ensinamos e vivemos. Que a palavra corra. Vamos imediatamente para a ministração. Oi? O videozinho curto? Vamos ao videozinho curto, então, que é o vídeo que está na internet. Você pode compartilhar ele pelo Zap, pelas redes sociais também, falando sobre... Sim, está no Instagram. Você já percebeu que muitas pessoas dizem acreditar em Deus, mas conhecem muito pouco sobre quem Ele realmente é? Jesus fez uma declaração extraordinária em Mateus 11, 27. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E em João 14, 9 disse a Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Entretanto, os cristãos religiosos se mantiveram até nossos dias fixados em Jesus de Nazaré. Ao entrar em cena com o Evangelho depois da cruz, o apóstolo Paulo confirma essa verdade ao dizer que Deus brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4, 6. Só que esta face de Jesus Cristo que Paulo apresenta para nossos dias é Cristo em vós. Cristo, sabedoria e conhecimento. Cristo, Deus e Salvador. Cristo, Deus bendito eternamente. Cristo, Deus para sempre. Cristo, Criador do visível e invisível. Siga o Cristo ressuscitado. Que é a imagem do Deus invisível hoje que vive em nós. Esse Cristo ressuscitado, ele veio tirar o pecado da terra, veio cumprir a lei que nos acusava através dos mandamentos, a lei de Moisés, veio tirar o diabo da nossa frente. Não há diabo para nós, ele está aniquilado completamente para nós. Hoje você tem que lidar com um outro adversário que mantém-se em nós, que é a nossa carne. Mas você que domina através do conhecimento que o Cristo ressuscitado, através do Evangelho, que o apóstolo Paulo entregou e recebeu, e entregou para todos nós, ele lançou o fundamento, e hoje nós estamos edificados nesse fundamento. E por causa disso, para que a palavra corra e seja glorificada, nós vamos semear, e a instrução vem aqui agora, através de um texto muito importante. E tudo o que fizerdes, façais de coração, de entendimento, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa, porque a Cristo, o Senhor, servis. Colossenses 3, 23 e 24. De quem que nós recebemos a recompensa? Do Senhor. Nós fazemos o quê? Semeamos, nós plantamos. E quem recompensa cada um de nós é o Senhor. Você tem sido recompensado? Você está aqui há anos, outros estão aqui há meses, não importa. Você está sempre aqui porque a tua mente já está iluminada para entender esta verdade. E nesse mesmo espírito, neste mesmo sentir, com este mesmo entendimento, vamos semear. Fiquemos em pé todos e digamos assim, confessemos isso, declaremos com os nossos lábios: Senhor, eu tenho o teu conhecimento, que veio através do teu Evangelho. Agradeço, Senhor, porque iluminastes os olhos do meu entendimento, para que eu possa viver hoje com limpa consciência. Não tenho pecado, não vivo debaixo de mandamentos, sirvo ao Senhor com a mente. E nesta hora semeio com gozo e sei que vou receber e já estou recebendo sem limites.
Assim é, Abba Pai, glória a Deus, glória ao Senhor por isso. Semeie com gozo e vamos aqui a aprender este louvor aí. A cada amanhecer ao despertar, contemplamos as obras do Criador. Com gratidão o exaltamos, Supremo Deus e benfeitor. Ele é Deus de vivos e de mortos, e Senhor de todo o que crê e o que não crê. Dá o sol e a chuva para justos e injustos, e a lua para governar a noite. Grande e tremendo é o nosso Deus, digno de todo louvor. A Ele toda honra e toda glória, para sempre te exaltamos, Deus de amor. A água que rega a terra é para todo ser que vive, mas a água que vem da fonte eterna, quem a bebe nunca terá sede. O Deus de paz jamais nos deixará. Grande e tremendo é o nosso Deus, digno de todo louvor. A Ele toda honra e toda glória, para sempre te exaltamos. Grande e tremendo é o nosso Deus, digno de todo louvor. A Ele toda honra e toda glória, para sempre te exaltamos, Deus de amor. Grande e tremendo é o nosso Deus, digno de todo louvor. A Ele toda honra e toda glória, para sempre te exaltamos. Deus de amor, Abba Pai, glória a Ele, ao Senhor toda honra e toda glória. E nós estamos aqui muito felizes, porque olha que tremendo. Que abençoada. Qual abençoada que fez isso? A Rosângela abençoada? Eu recebo isso. Eu recebo esta iniciativa manifestada para todo mundo aí. Ah, meus irmãos, olha, eu vou lhe falar uma coisa para vocês. Esta semana me procurou um abençoado que nos conheceu há 30 anos atrás, 32 anos atrás, lá na congregação da antiga. Ótimo, maravilhoso. Eu espero que todo mundo ligue para ela a partir de agora, bastante, 3 vezes por dia. Assim é. Então, eu estava falando que nós recebemos uma chamada via Zap, começou pelo Messenger, né? Depois começamos a falar pelo Zap. Um abençoado, eu não vou citar nomes, porque evidentemente, mas
30 anos atrás, desde os tempos ainda de uma igreja chamada Igreja do Senhor Jesus Cristo, que o abençoado Antenor conhece muito bem, também acho que o José também conhece, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Em amor e graça, pois é. Talvez você conheça ele. Depois eu lhe falo o nome dele. É porque, vamos manter aqui, porque pode manter isso aqui na gravação, tá? Eu não quero citar o nome porque, por uma questão de respeito ao abençoado aí. Isso, ele mesmo. E esse abençoado que me chamou, começou a compartilhar, desde aquele tempo, tudo que ele passou, as perseguições que ele passou, depois da divisão daquela congregação, tudo o que aconteceu. E um dia ele estará conosco aqui, porque ele está realmente... Depois ele foi para uma outra ramificação da graça, e a outra pessoa que ela era líder lá também se foi no tempo da Covid, foi embora, ele não quis mais ir lá, e hoje nos achou e começamos a compartilhar. Então, abençoados, o que eu quero chegar onde? Não existe para Deus, pessoa, houve 30 anos de afastamento, não é de afastamento da graça, mas 30 anos de a pessoa fica por aí buscando alguma coisa, depois encontra, quando é para encontrar, encontra de novo. É isso que eu quero dizer, nós muitas vezes não sabemos quem é que está ouvindo essa palavra, e tem gente ouvindo em todo lugar. Tem uma outra abençoada também do Parque Savoy, que nos procurou essa semana também, um dia estará aqui, gostaria de congregar, etc. e tal. Então, a palavra corre, ela tem que correr. O que vai acontecer não é conosco, a nossa função é fazer ela correr, tá certo? E hoje nós temos muitas formas de fazer essa palavra correr. Antigamente a gente debruçava no muro do vizinho, né? Agora não, agora é WhatsApp, é redes sociais, é YouTube. E isso alcança muito mais pessoas em vários lugares do mundo. Essa semana também falei com um abençoado de Portugal, né? De Portugal. E logo, logo estarei mandando um estudo para ele, porque ele está meio complicado o entendimento dele, mas isso é uma outra história. Então a palavra está correndo. Graças a Deus. Ele ouve uma graça, e para ele aquilo lá está maravilhoso. Eu falei, olha, não é isso, mas tudo está bem. Próxima reunião. Bom, o tema... próxima reunião. Você falou a próxima reunião, eu pensei outra coisa. É importante que se fale da próxima reunião mesmo. Será no dia 19 de julho, bem no meio do inverno, assim, para todo mundo ficar bem. 19 de julho. Exatamente. Tá certo? Às 10 horas da manhã, dia 19 de julho. Estaremos aqui com a graça do Senhor. Sim, tem que fazer um esforço. Tudo envolve esforço. Tem pessoas que falam, a graça fica em casa. Olha, abençoado, o esforço existe para tudo que você vai fazer na sua vida. Você se esforça para tudo que você faz, tem que ter esforço. Não existe nada fácil, tudo é esforço, né? E graças a Deus que o Senhor tem honrado a sua vida, a sua saúde. Diga, eu tenho saúde, muita saúde. Diga, eu tenho prosperidade, muita prosperidade. Então tudo está bem, não é verdade? O resto a gente administra. O tema, a ministração de hoje, tem por título O Firme Fundamento de Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo 2,19. Mas o fundamento de Deus, preste atenção nos detalhes, é o fundamento de Deus. Deus tem um fundamento. Permanece firme, tendo este selo, carimbo. O Senhor conhece aos que são seus. Isso é muito importante. Primeira parte importante. Diga, o Senhor me conhece. Pronto.
Eu sou dele e ele é meu. E aparte-se da iniquidade todo aquele que invoca o nome de Cristo. Tem muita gente que invoca o nome de Cristo, nem sempre é dele. Hoje muitas pessoas não dizem mais o que a Bíblia diz sobre isso. Não. As pessoas hoje estão assim, ó. No que eu prefiro acreditar? A diferença. Não é o que a Bíblia diz, é aquilo que eu quero acreditar. Eu acredito no que eu acho que devo acreditar. E nesta última carta de Paulo, essa foi a última carta que Paulo escreveu, tá? Vocês conversam aí, dá para ouvir. O título está errado. Tá bom, não tem problema. Então, nesta última carta de Paulo, Paulo está ocupado com algo muito sério. Qual é o que é mais sério do que nós estamos vendo hoje aí? A gente pensa muitas vezes que o inimigo, o adversário da graça, do Evangelho, está fora da igreja. Está aí fora no mundo. Não. O maior adversário da igreja, Paulo disse, está dentro da igreja. Primeiro surgem discussões inúteis. Você já viu gente discutindo sobre coisas inúteis? Nas redes sociais está cheio. Depois começa a discussão inútil, começa a vir uma mensagem vazia, que não leva a nada, um conteúdo que não significa nada. E depois vem falsas interpretações. Depois, esses que têm as falsas interpretações acabam desviando pessoas da verdade do Evangelho. E para que isso não aconteça com você, você precisa estar bem firmado e ancorado naquilo que você crê. É exatamente assim que toda apostasia começa. Ela chega tentando reinterpretar a Cristo. Muitas pessoas hoje não estão negando a Cristo, elas estão tentando reinterpretar a Bíblia de uma forma que agrade todo mundo. Isso não funciona. Nos versículos anteriores, neste mesmo contexto que nós apresentamos em 2 Timóteo 2,19, Paulo disse assim no verso 16. Paulo fala para Timóteo e fala para todos nós, porque todos nós somos ministros competentes de Cristo. Aqui não é eu. O Vandir é ministro. Você é ministro. Você também ministra e tem capacidade para isso. Quando se fala ministra, não é pastorear a igreja. É traçar bem a palavra da verdade. Então, no verso 16, Paulo diz: evita palavras vulgares e fúteis, porque conduzirão mais e mais ao desprezo por aquilo que é espiritual. Isto quer dizer impiedade. As pessoas ímpias são pessoas que desprezam as coisas do Espírito. E o verso 17, Paulo disse que no tempo dele ele passou por isso com dois cidadãos aqui, que ele vai mencionar. E sua palavra, a palavra destes que desprezam as coisas espirituais, a sua palavra corroerá como câncer, dos quais são Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, no verso 18, dizendo que a ressurreição já se efetuou e transtornam a fé de alguns. Hoje em dia, tem pessoas na internet pregando a graça, meia boca não, é graça falsa mesmo, não tem nada de meia, porque meia teria que ser mais ou menos ok e depois, não, ali é totalmente errado, porque parece que está indo bem, mas eles estão dizendo, por exemplo, que Jesus já voltou. Que maravilha! Jesus já voltou, nós estamos aqui, ninguém nos disse nada, Jesus curou a igreja, salvou a igreja, veio, não disse nada para ninguém, veio de forma invisível, foi embora, levou alguns aí com ele e acabou. E o mundo continua do jeito que está. Então isso é mentira. Porém, tem tanta gente cansada de esperar a volta de Cristo da maneira que tem que esperar, porque Cristo, na verdade, está em cada um de nós, através do Espírito de Deus que foi colocado em nós. Mas tem pessoas que não querem só isso, elas querem já saber se Cristo já voltou, então não preciso de mais nada. Não é isso.
Falar que a ressurreição já ocorreu não é simplesmente um desvio doutrinário, é a destruição da maior esperança da igreja. Qual é a sua maior esperança? Você que tem os olhos do entendimento iluminados, pode falar. É a transformação do seu corpo. É a ressurreição. É a nossa maior esperança. Se não houver isso, para quem está aqui fazendo o quê? Então, a nossa esperança continua apontando para algumas coisas importantes. Primeiro, a manifestação de Cristo. O que não ocorreu ainda é a manifestação de Cristo. A aparição de Cristo glorificado. A ressurreição dos mortos. A glorificação dos eleitos. E a restauração plena da criação. Se Cristo já tivesse voltado, hoje a criação pararia de gemer. E você vê a criação parando de gemer? Você vê o quê? A criação gemendo. Quando se fala a criação está gemendo, significa a natureza está sofrendo, os animais estão sofrendo, os homens estão sofrendo, a humanidade está sofrendo. E qual é o fundamento de Deus que permanece firme, então, segundo o tema que nós estamos ministrando hoje? Ao longo das cartas de Paulo, nós encontramos a resposta. Qual é o fundamento de Deus que permanece firme? E é nesse fundamento que a gente tem que se manter. Primeiro, Cristo revelado pelo Evangelho. A gente fala em Evangelho e os chamados crentes do sistema religioso, eles pensam que Evangelho, estou falando de Jesus de Nazaré, pregou o Evangelho por 3 anos na terra e viveu 33 anos, e aí escreveram lá Mateus, Marcos, Lucas e João. Este não é o Evangelho de Cristo ressuscitado. O Evangelho de Cristo ressuscitado foi Paulo que trouxe e está lá de Romanos a Hebreus. Então, o Cristo revelado pelo Evangelho é de Romanos a Hebreus. Outra coisa que nós encontramos de resposta no fundamento de Deus que permanece firme. A cruz foi uma obra perfeita. Ah, mas o Papa disse há um tempo atrás aí que a cruz foi fracasso. Fracasso de Jesus na cruz. Então o Papa devia se juntar aos judeus, porque os judeus estavam esperando um Cristo que brigasse, que guerreasse, que matasse pessoas como Messias. E Jesus veio justamente para ser um sucesso na cruz, morrendo e ressuscitando, porque se ele não morresse, ele não poderia ressuscitar. Outra coisa que o fundamento de Deus que permanece firme é o quê? A reconciliação. O nosso ministério não é ministério de arrependimento, é ministério de nos reconciliarmos com Deus, porque nós nunca deixamos de ser dele. Então, quem prega que o crente é um pecador, que é 95 ponto qualquer coisa por cento hoje em dia por aí, está pregando errado. Não está pregando evangelho, está pregando arrependimento. Outra coisa que é fundamento também de Deus que permanece firme, tem que permanecer em nossas mentes, é a justificação pela fé. Por quê? O sistema se justifica por meio de quê? Obras. E hoje em dia não é só obras religiosas, é obra de caridade também. Tem pessoas que acham que fazer o bem para o próximo, pura e simplesmente, está ganhando pontinhos com Deus. E obras de caridade não é que nós não devemos fazer o que temos que fazer para ajudar alguém. É que isso não é o fundamento da fé. O fundamento da fé é graça pura. Fé exclusivamente pelo sacrifício de Cristo por graça. Então, fundamento de Deus que permanece firme é a graça que salva. A graça salva? Salva de 3 maneiras. Falamos sobre isso, me parece que há 15 dias atrás. Ela salvou através da graça de Cristo pela predestinação antes da fundação do mundo, salvou nossos espíritos. Número 2, salva a gente do dia a dia e salva de nós mesmos. E a terceira, e aquela que nós aguardamos, é a salvação dos corpos, glorificando os nossos corpos. Então, esse fundamento de Deus é o corpo de Cristo que hoje é formado por judeus e gentios em igualdade diante de Deus. Antes da cruz, judeu estava no topo, o gentio não era nada. Depois da cruz, judeus e gentios diante de Deus são a mesma coisa.
Então, isso não depende de tradição religiosa. O judeu hoje, se tem a tradição religiosa dele por incredulidade, ele está salvo do mesmo jeito. Não todos, aqueles que Deus separou. Não depende das preferências humanas. Aquilo que o Senhor tem como fundamento de Deus é eterno. Paulo escreveu aos Coríntios, veja que importância tem isso. 1 Coríntios 3,11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. O qual é? Jesus Cristo. Qual? O Nazareno? Não. Porque o Nazareno é pedra de tropeço para aquele que quer chegar depois da cruz. Ele mesmo disse isso. Tem que atravessar a cruz. Se não atravessar a cruz, for para o outro lado depois da cruz, o Nazareno se torna pedra de tropeço. Então, o fundamento que foi posto é Cristo ressuscitado. E agora vamos para o ponto muito importante, que é aquele que nós falamos no começo. Quando Paulo falou, o Senhor conhece os que são seus. Paulo relatou em 2 Timóteo 1,15 agora. Todos os da Ásia me abandonaram, inclusive Figelo e Hermógenes. Todos o abandonaram. E aí, como é que uma pessoa se sente quando todo mundo abandona ela? Humanamente falando, você se sente decepcionado. E alguns ainda dizem assim, será que eu estou fazendo algo errado para todo mundo sair de perto de mim? Em 2 Timóteo 4, 16 e 17, Paulo disse, em minha primeira defesa, ninguém esteve ao meu lado, senão que todos me desampararam, que isso não lhe seja levado em conta. E ele fala na sequência no 17, mas o Senhor esteve ao meu lado. Ainda que todo mundo se vá, isso pode acontecer. Família, é o primeiro a apontar o dedo e dizer, está vendo lá? Mas o Senhor esteve ao meu lado. É uma força de expressão, o Senhor está em nós. Mas quando todo mundo abandona, você fala, Senhor, o Senhor está aí mesmo? Tá. O Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. E quem fica sozinho e não olha para o lado, não vê mais ninguém e fala, todo mundo foi embora, eu tenho que ter certeza absoluta daquilo que eu creio. E eu tenho. Para que eu cumprisse a pregação, Paulo disse, para que eu continuasse pregando, o Senhor teve que estar do meu lado, senão eu diria, eu também vou. Foi todo mundo embora? Eu também vou. Chega, largar isso aqui, para com tudo. Não. Paulo disse, eu fui cumprir a minha pregação e que todos os gentios a ouvissem. Por quê? Sabe qual é o detalhe? Sabe por que o Senhor te ama e confia em você? Porque o Senhor sabe. O Senhor conhecia a Paulo e o Senhor sabia que Paulo poderia passar pelo que fosse, que ele continuaria firme, permanecendo na fé, na verdade do Evangelho. Ele não desistiria por nada. Ele não reclamaria de nada. Teve um momento que ele disse, Senhor, tira esse negócio de mim, esse espinho na carne, mas isso não quer dizer nada, isso foi normal. O homem é carne também. Estava lá participando de carne e sangue. Nós também, de vez em quando, temos esses pensamentos. Hoje a gente nem fala mais, a gente só pensa e fala, mas não é fácil. Mas Paulo disse, tá bom, Senhor, tua graça me basta, foi em frente, continuou firme até o fim de sua vida, permanecendo na verdade do Evangelho. É isso que nós precisamos. Aconteça o que acontecer, choveu ou não choveu em Campinas, abençoado está aí. Lá em Sorocaba, abençoado, o ônibus fez greve, vem de... Enfim, o que importa é a convicção, diga convicção. Diga, eu sei em quem eu creio. E eu sei no que eu creio. E aqui entra a segunda parte do selo que Paulo falou no começo, né? Que caracteriza os que se mantêm firmes e ancorados na verdade. Aparte-se de iniquidade todo aquele que invoca o nome de Cristo. Quem diz estar firme no fundamento, suporta tudo. Paulo diz, aparte-se da iniquidade todo aquele que invoca o nome do Senhor. Tem um outro texto de Jesus que ele falou uma vez, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ninguém invoca o nome do Senhor sem crer nele.
Agora, a carne pode dar um baile, pode dar um drible aí, tentar fazer a pessoa cair. Iniquidade, o que é a palavra iniquidade, abençoados? Quer dizer corrupção moral. Hoje tem pessoas usando a palavra da verdade de forma iníqua, de forma desviada, de forma a praticar coisas más habitualmente. Já virou moda, já virou comum. Se alguém se diz seguidor de Cristo e pratica iniquidade, certamente já era participante da fé antes. Porque se a pessoa era seguidora de Cristo e hoje está em iniquidade, é que ela se corrompeu por alguma razão. Ou por dinheiro, ou porque quer poder, ou porque se associou com quem está no poder. E nós vemos hoje muitos líderes associados ao poder no Brasil de hoje e que estão frustrando e decepcionando até mesmo os seus próprios seguidores. A palavra de Paulo, então, é um alerta para os que recebem o evangelho puro da graça. Cuidado com os desvios. Cuidado e muito cuidado com as portas que se abrem quando você está firme e ancorado, ou quando a pessoa está se considerando firme e ancorada. Aí começam a entrar novidades e começam a abrir portas. E essas portas que se abrem, muitas vezes na sua frente, propostas ou qualquer coisa assim, são propostas que podem levar você a se desviar da fé. E esse é o maior perigo que o corpo de Cristo pode sofrer, se desviar da fé. Não é? Um dos louvores que nós apresentamos hoje aqui, muitos deixaram o Criador para seguir a criatura. Oi? Vamos tocar. Muitos deixaram o Criador para servir a criatura. Não estamos falando não é só de graça, não, é de tudo. Tudo que você possa imaginar. Não é? O Criador, quem é o Criador? O próprio Senhor. Quem é o Criador? O Cristo ressuscitado. Ele era o Verbo. Ele era o Verbo estava nele, lá no princípio do mundo. Quem era? Cristo mesmo, o próprio Cristo. Então, agora fechamos dizendo assim: não podemos tratar o Evangelho do Cristo ressuscitado como um sistema. A pior coisa que poderia acontecer na graça, e já acontece em alguns lugares aí, é a graça se tornar um sistema religioso. Não pode. A graça tem que se manter firme apenas em uma coisa: a palavra do Evangelho de Cristo ressuscitado. De Romanos a Hebreus, é a graça. Você está ligado a quem? Eu estou ligado à palavra. E quem quiser estar ligado à palavra, estará ligado comigo. Mas eu não estou ligado ao rótulo, ao nome, ao título, estou ligado à palavra, que é o Evangelho depois da cruz. Então não podemos tratar o Evangelho de Cristo ressuscitado como um sistema, uma instituição religiosa ou uma filosofia de autoajuda. Tem hora que a graça parece alguma coisa, não, mas a graça parece autoajuda. A graça parece de vez em quando até um Seixonoye. Hoje é o melhor dia, papapá, tem aquela folhinha. Não tem nada a ver. A graça não é reza, a graça não é palavras bonitas lançadas ao vento, a graça não é um homem pregando. Tem gente que conheceu esta graça, pregou esta graça, e hoje, que lindo que ele está falando, mas é palavra de homem. A palavra de Deus não pode ser mesclada à palavra de um homem. A palavra de Deus, ela é eterna. A palavra do homem passa de acordo com as circunstâncias. Hoje o homem pensa que está bem, amanhã o homem está mal, e as pessoas percebem que esse homem está mal porque já está falando coisas próprias dele. Eu não posso falar nada meu aqui. Eu tenho que falar o que o Evangelho diz. E o Evangelho diz que o fundamento de Deus, que é a sua palavra, está firme. E é por isso que você está firme, é por isso que você está feliz, é por isso que você está em gozo, é por isso que nada te derruba, é por isso que você está firmado e ancorado. Porque esta palavra que tem te alimentado aqui ou na internet, é uma palavra
firme fundamento do próprio Deus. É isso que você tem que ter a segurança de estar mantido firme nela. Aconteça o que acontecer, você pode ouvir quem for. Se você está firmado e ancorado, você está muito bem. Quem fala isso para mim muito é um abençoado, sempre lá do Ceará. Ele, de vez em quando, me manda uns áudios, com aquele sotaque nordestino gostoso de ouvir. Ele manda os áudios dizendo: abençoado Vandir, estou aqui muito feliz, muito gozoso, firmado e ancorado nesta fé, nada me move. Olha, tem pessoas que já falaram para mim não sei o que, e eu falo, olha, eu já estive nesse sistema, eu conheço isso aí, mas hoje eu estou feliz nesta verdade do Evangelho. Então, esta seja a sua palavra hoje, amanhã, segunda-feira, daqui a 15 dias, daqui a um mês, quando acabar o inverno e começar a primavera, que a palavra se mantenha firme e ancorada na tua mente. Quando acabar a primavera e começar o verão de novo, não importa o tempo. Todo o tempo da sua vida deve ser consagrado, deve ser reservado para você estar firmado e ancorado nesta palavra, ouvindo a palavra da verdade, o evangelho da tua salvação. É isso que te salva. O que te salva não é autoajuda. Olha que palavra linda, como ele fala bem. Não é autoajuda. É a ajuda que Deus te deu quando iluminou os olhos do teu entendimento e fez você chegar até a palavra dele. Esta é a palavra que te ajuda, que vai te ajudar até o fim da tua participação nesta terra. Seja por ressurreição, por transformação, ele é Deus de vivos e de mortos, e nós estaremos sempre com ele, porque ele já vive em nós e jamais sairá de nós. Glória ao teu nome, Senhor, por esta palavra que o Senhor está entregando para o teu corpo de Cristo aqui, que é a igreja, e nós somos apenas um instrumento para essa palavra correr. Que ela corra e seja glorificada em cada vida de cada um dos abençoados que está aqui presente. Que ela, através desta palavra e através da sua vida, você seja exemplo para os que ainda chegarão à fé. E muitos estão aí desejosos de chegar à fé. Esta irmã que disse que um dia vai aparecer aqui, ela disse, eu preciso muito, eu quero ouvir esta graça. É o que tem me feito feliz desde que eu a ouvi pela primeira vez. É isso que as pessoas falam. A pessoa que está iluminada, ela quer ouvir isso aqui o tempo todo. Ela quer ouvir. Não tem esse negócio de a mesma coisa, não, é novidade a cada dia. Porque a palavra, ela cuida de renovar dentro de você o mesmo texto que você ouviu hoje, vai ouvir amanhã. Ah, aqui tem algo aqui que eu ainda não peguei. Glória a Deus por isso. Abençoados e abençoadas com todas as bênçãos na palavra. Antes que o mundo fosse criado, antes que tudo viesse a existir, ele já estava lá, o Verbo Jesus Cristo, com seu plano eterno de vir participar de carne e sangue. O Verbo se fez carne por amor a seus filhos, escolhidos nele antes da fundação. Seu sangue foi derramado como sacrifício vivo, sem pecado, para tirar os pecados de muitos. Com uma só oferta, nos aperfeiçoou para terra
muitos abandonaram ao Deus Criador para seguir a criatura. Todo aquele que confessar com sua boca diante dos homens e dos anjos que Cristo ressuscitou dos mortos e é Senhor sobre tudo, ele o confessará diante do Pai, o nome sobre todo nome. Não houve nem haverá outro Deus além de ti. Habitas nos céus e na terra e no infinito, e nos fizeste templos de teu Espírito, criados à tua imagem e semelhança. Não houve nem haverá outro Deus além de ti. Habita nos céus e na terra e no infinito, e nos fizeste templos de teu Espírito, criados à tua imagem e semelhança. Não houve nem haverá, não houve nem haverá, não houve nem haverá. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGbrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.